bem, amados, quando são 10 horas e 42 minutos, os minutos correm bastante. Eu sei que lá na igreja o pastor Marco vai ter um tempo maior para ficar mais à vontade, mas nós queremos deixar aqui 2 versículos da preciosa palavra do Senhor para vocês, querido. Eu disse 2 versículos da palavra que alimenta, que sustenta, que norteia a nossa vida por caminhos de vitória. O capítulo 12 de Hebreus nos diz assim, pastores: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O verso 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Pastor Jurandir. Eu gosto muito, pastor Wilson, de ao ler esse versículo 1 de Hebreus 12, destacar o que vem antes, né? Que vem os chamados heróis da fé, que foram homens e mulheres que viveram em tempos difíceis também, e eles se desviaram do pecado, eles se desviaram das coisas erradas no tempo deles. Foram homens e mulheres que enfrentaram situações dificílimas, idolatrias, pecados imorais e tantas coisas que aconteceram já na antiguidade. E o escritor aos Hebreus faz aqui uma ponte, saindo do versículo 40 do capítulo 11 de Hebreus, indo para o capítulo 12, ele faz uma ponte dizendo: portanto nós também, assim como eles assim viveram, se desviando do pecado, das coisas erradas, e venceram, portanto, nós também vamos fazer o mesmo, vamos seguir os exemplos que eles nos deixaram, pastor Wilson. Parece, o escritor aos Hebreus parece que ele está mostrando assim que tem uma tribuna, e lá está sentado Noé, lá está sentado Abraão, lá está sentado Moisés, lá está sentado os profetas. Ele fala assim: olha naquela tribuna e veja que aqueles homens tiveram tudo. Se quisesse voltar para trás, está embaraçado, poderia não ter entrado na arca. Noé, Moisés poderia ter rejeitado, sei lá, né, o chamado por Deus. Enfim, o Abraão poderia ali nem ter oferecido o Isaac. Ele poderia, mas ele disse: não, eu não vou ficar embaraçado, eu vou olhar para frente. Eu quero fazer parte de agradar um Deus que eu possa honrá-lo. Queridos, não pode ser diferente, né, pastor Marcos? Conosco hoje, se eles estão numa tribuna e eles foram exemplo, nós devemos ser exemplo para essa geração. Por mais que os problemas estejam à nossa volta, próximo de nós, talvez até dentro das nossas igrejas, dentro da nossa família, nós não vamos ficar embaraçados, né, pastor? É verdade. Eu quero corroborar com o que o pastor Jurandir, que o pastor Wilson está comentando aqui, acerca de algo fundamental que está inserido na questão da campanha dessa noite. Uma delas é eu dizer para você que o inimigo, a vontade de Satanás é que você não vá ao culto, que você não vá à igreja. E quando nós estamos bem, nós não vamos porque estamos no desfrute daquela bênção que Deus tem nos dado. E quando estamos mal, não vamos porque estamos desanimados. Estamos recuando, aceitando a derrota. E já há aqueles que aceitaram tanto a mazela do inferno e o pecado já enraizado na sua vida, e a maldição já tomou conta da sua vida, que você já se acostumou com isso. Você já começa a se dar por derrotado. E a Bíblia diz lá em João capítulo 5 versículo 4: pois todos nós que somos nascidos de Deus vencemos o mundo. Amém. Esta é a arma que vence o mundo, a nossa fé. Como é que você tem fé dentro de casa? Como é que você tem fé se você não tem compromisso com o reino de Deus? Querido, eu quero dizer para você essa noite, esse dia, que essa noite Deus tem uma resposta para você no culto. Amém. Nos cultos de Deus vivo, não é onde eu vou estar pregando, não. Em todas elas. Porque o pastor Wilson disse que tem 2 meses de campanha. São 8 dias, 7 dias, 7 semanas, 7 terça-feira. O 7 é o número da virada. O 7 vai ser aquele que vai ser o número da tua virada. E no 8º dia é o dia do testemunho. Se prepara, vá diante do Senhor, use a tua arma, o escudo da fé precisa estar levantado. Pastor, mas eu não tenho força. Quem disse para você que você não tem força? É o diabo que diz para você que você não tem força. Basta você ir, vai estourando, porque foi dito aqui essa noite, olhando para o alvo, conquistando as promessas, buscando aquilo pelo qual nós fomos chamados.
Se nós somos chamados para ser vencedor, temos que estar inserido em Cristo. Eu me lembro, pastor Marcos e mais irmãos, eu me lembro quando o anjo apareceu a Gideão, ele disse, vai nesta tua força. Ele estava dizendo assim, há uma situação dos midianitas contra você, Gideão, mas dentro de você já tem, a força já está em você. Não fica olhando, Gideão, para a circunstância, não fica olhando para os inimigos, mas olha para o teu amigo, olha para o teu Deus, olha para a tua frente. É isso que nós precisamos compreender e entender, que toda a situação que já aconteceu na nossa vida de problemas era uma grande, e será uma grande oportunidade de nós lutar pela fé, conforme o Senhor disse, e a gente então olhar para frente e conquistar as promessas, pastor Marcelo. Exatamente, pastor Wilson. Não podemos ficar aí sentado à beira do caminho, esperando que as coisas venham, mas nós temos que ir atrás. E o que o pastor acabou de dizer aqui, de o Senhor se agrada daquele que toma atitude, é aquele que tem poder de decisão na sua vida. É o poder da decisão. É como Daniel, né? Daniel, capítulo 1, versículo 8. Homem de decisão. Capítulo 1, versículo 8. E Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com o manjar que o rei oferecia. Então, agrade ao Senhor. Tome uma decisão, tome uma atitude. Deixa o embaraço. Deixa o embaraço. O ontem é o ontem. Hoje, o ontem você errou, então você se arrependa, usa a sua fé, levanta a cabeça, vai para frente, onde nós pregamos São Josué, quando o Senhor diz para ele, levanta, anima-te, esforça-te. Animar, levantar, esforçar, faz parte do caráter de Deus, porque você nunca viu um Deus voltando para trás, você nunca viu um Deus desanimado, você nunca viu um Deus que não toma posse. Aliás, ele é o dono de todas as coisas. Deixa o embaraço. Aí o verso 2 diz assim, olhando para Jesus. Quando a gente olha para Jesus, pastor, olha, eu vou dizer uma coisa, a abundância, as promessas, o céu, a salvação, vem tudo, as drogas ficam para trás, o pecado fica para trás, nova vida, pastor. É uma nova vida, e só enfatizando ainda, pastor Wilson, o abandono do pecado que Sim. o escritor está dizendo, né? Deixar os embaraços, né? E o pecado que tão de perto nos rodeia. Então é interessante a colocação do escritor aqui. O pecado, ele está a um passo de cada um de nós, tão de perto. É um minuto, um segundo de falta de vigilância, o pecado entra. E nós sabemos que o pecado nos separa de Deus. O pecado é que forma a parede. Então deixar os embaraços, deixar o pecado e olhar para Jesus é o caminho para que sejamos vitoriosos. E embaraços, pastores, embaraços, antes de ser algo visível, palpável, na nossa mão, no nosso pé, no nosso bolso, é o embaraço que nasce no sentimento das pessoas. É isso, assim como o perdão age no nosso interior, então nós pecamos, perdão age no nosso interior, os embaraços, às vezes está na mente da pessoa. Eu sempre digo, querido, para de, você usa a expressão, pastor, esticando a mesma bexiga, mas ontem que você fez para mim, e anteontem, o mês passado, eu falava ontem na reunião com a liderança do louvor, dizendo, queridos, não fica tentando fazer cachorro miar e nem gato latir. Nunca você vai conseguir, porque cachorro late e gato mia. Então pare de querer ficar ensinando gato latir e cachorro miar, porque não vai. Bola para frente, como diz dado, olhe para frente, deixe o embaraço. Talvez está nas tuas emoções, no teu coração, a falta de perdão, a falta de nada. O casal deitou lá no mesmo quarto de costa virada. Ô camarada, vira para frente para a esposa, fala, perdoa. Me perdoa porque eu errei, eu falei, mas é o seguinte, eu quero continuar contigo. Não vai lá no juiz do advogado, não. Vamos a Jesus, perdoa. Deixando embaraço, olhando para frente, hein, pastor? Verdade. Eu quero aproveitar esse ensejo bem rápido, dizer o seguinte. Talvez você esteja aí na sua casa dizendo assim, pastor, é porque o senhor não está passando a minha prova, não está passando a minha luta. Deixa eu apresentar a você o que é Gideão. Gideão estava escondido no lagar, onde era para moer a uva para fazer vinho. Isso. Moendo o trigo. Estava escondido porque ele estava sendo afrontado. Era a família mais pobre de Manassés, e aí ele ainda coloca, eu sou o último da minha família, Senhor. Meu Deus. E o Senhor está dizendo que eu sou esse homem.
Eu quero dizer para você que está nos ouvindo uma coisa aqui, olha. O pecado está dizendo a você que você não é ninguém, mas o leão da tribo de Judá está lá dizendo assim, ó. Eu te escolhi, te chamei pelo nome e vou te usar. É por intermédio da tua vida que Deus vai fazer o reboliço e vai fazer a vitória acontecer. É isso que é lindo. Falta 4 minutos, mas eu sempre digo, queridos, olha, eu falei no rádio ontem, quero deixar claro isso que eu vou falar muito no rádio. Queridos, eu ouvi uma frase de um certo pregador dizendo assim: o que um inimigo te dá num dia, o teu amigo poderá não te dar em um ano. Eu não estou dizendo para você sair brigando por aí, mas aquele que posiciona contra um servo de Deus, está fazendo esse servo de Deus descobrir o potencial que está dentro dele. Deixar o embaraço. Logo, o problema não é apenas problema, mas Deus permite o problema para sair a solução, pastor Marcelo, olhando para frente. E a cada dia da nossa vida, Deus ele está nos preparando. O Senhor quer nos elevar a um degrau mais alto, e o Senhor a cada dia ele forja o nosso caráter. Então essas coisas vêm, muitas das vezes as lutas, as provações, porque o Senhor ele está nos preparando. O Senhor quer confiar algo maior. E ontem, quando o pastor disse essa palavra lá com o grupo de louvor, eu fiquei pensando, depois que eu cheguei em casa, eu falei, mas como que é esse negócio? Não é mesmo? Então o que o teu inimigo te dá num dia, né? O teu amigo poderá não te dar em um ano. Eu quero deixar claro aqui, pastor, é o seguinte: eu não estou dizendo pra você sair brigando. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo, quando você é honesto como Gideão, quando você é um servo de Deus como nós somos aqui, como você talvez está me ouvindo, mamãe, papai, você está aí uma serva de Deus orando, uma situação que você está enfrentando dentro do lar. O Senhor não está dizendo para você parar de investir no teu filho e abrir mão do seu... Não, de maneira alguma. Nessa situação de problema, Deus está dizendo que Deus vai forjar o caráter dele, vai forjar, meu amado, vai forjar. É isso, pastor Jurandir, que a gente quer colocar para os amados. Esquece o passado, querido, e olha para frente. Eu era para ser um prisioneiro, porque eu tinha ódio dos meus pais. Saí de casa para não fazer burrada. E quando eu saí, eu senti falta da comidinha quente, da cobertinha. Eu senti falta até da bronca do meu pai. E hoje Deus me escolheu. Depois que eu sofri no mundão, aí eu encontrei com Jesus Cristo e eu fui ver o pai que eu tenho. Tanto é que hoje serve o Senhor, pastor. É uma bênção, pastor Wilson. E no finalzinho do versículo 2 está escrito que Jesus suportou a cruz. Suportou. E ele desprezou a afronta. Aleluia! Então tudo que estava acontecendo com ele, os açoites, a humilhação, foi cuspido, foi humilhado, foi coroado com uma coroa de espinho, ele desprezou tudo isso, ele olhou para tudo isso e ele disse: isso é como nada pelo gozo e pela glória que me espera e pela dívida do pecado que está sendo paga com o meu sangue. Aleluia. Então nós precisamos entender o valor da obra, ouvintes, o valor da missão que Deus nos entregou, o valor da nossa alma, o valor da nossa comunhão com Deus. E essas dificuldades, elas são como nada quando comparadas com o valor daquilo que Deus tem para cada um de nós, pastor Wilson. E para encerrar, o caminho do Gólgota, o caminho do Calvário, o caminho da chibatada, o caminho da coroa, mais tarde foi o caminho da glória. Foi o caminho da glória. Jesus disse: em breve você vai ver o céu aberto e o Filho do Homem vai subir e vai voltar para buscar a igreja, uma igreja forte, uma igreja que não recua, uma igreja que olha para frente. Queridos, você caiu, você escorregou, você pisou, como diz no tomate, como estado, você pisou na bola, não é hora de parar.